Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você acabou de cantar para o Senhor. Glória, te darei a glória em todos os meus dias, enquanto eu viver. Aleluia. E eu creio que nesta noite, Deus está falando para nós que é tempo de nós louvarmos ao Senhor. Aleluia. Eu fico pensando, irmãos, que o tempo, ele causa situações em nossas vidas. Por exemplo, você se lembra na época, para aqueles mais velhos, que a tecnologia mudou tanto a situação. Na minha época, quando eu era criança, nós tínhamos aquele monóculo. Quem lembra do monóculo? Era um negocinho pequeno, triangular, que você olhava nele e você via a foto, você olhava ali e você tinha um momento da sua história marcado, você via ali. Só os mais velhos lembram disso, né? Faz muito tempo. Hoje você tem tantas fotos que você nem percebe. Só que quando você olha uma foto de 10 anos atrás, você vê como você mudou. Porque a verdade é que a gente olha a nossa roupa e vê, poxa, eu estava tão cafona, que roupa brega. Você olha e vê que o tempo fez você mudar a sua mentalidade. O tempo faz a gente melhorar, mas alguns pioram. E eu vejo na história de Moisés algo bem parecido. Abre em Êxodo capítulo 3, você vai perceber, por exemplo, que Moisés teve uma época da vida dele, quando ele estava dentro da cultura egípcia, que era alguém forte, era alguém que, diz a palavra, era Moisés, homem instruído em toda a ciência do Egito, poderoso em palavras e obras. Ele era alguém que era poderoso em palavras, mas depois a história dele vai mudar. Ele ficou 40 anos como egípcio, cresceu naquela cultura, mas depois que ele mata um homem egípcio, ele tem que fugir, vai para o deserto, para a região de Midian, e ali a história dele vai mudar, porque ele vai passar uma segunda etapa da sua vida, outros 40 anos, e nestes outros 40 anos, muita coisa vai mudar. Eu faço uma pergunta aqui, quem tem mais de 40 anos? Deixa eu ver, quem tem mais de 40? Meu Deus, uma vasta maioria. E é claro, se você tem 40 anos, muita coisa já mudou na sua vida. Muita coisa aconteceu. Para aqueles que têm menos de 40, fique certo, você vai mudar muita coisa que você pensa, muita coisa como você hoje se vê, muita coisa mudar na sua vida. Vamos ver na palavra do Senhor como foi que Moisés mudou, o que aconteceu com ele. Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 3, e vamos ver a palavra do Senhor. Aleluia. Estão aí? Amém. Vamos lê-la então. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor,
Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o teu nome? Que lhes direis? E disse Deus a Moisés, vamos juntos? Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Querido Pai, nós queremos louvar o Teu nome. Nós te engrandecemos, Deus, por Tua palavra que é viva e poderosa. Eu suplico, meu Deus, mais uma vez, que o Teu bom Espírito Santo me dê a graça necessária para pregar, Senhor, meu Deus, as verdades e revelações desta palavra. Pai, fala conosco, meu Deus, usa de misericórdia para comigo e fala com a Tua igreja. Nós rogamos, meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Amém, amém. Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós encontramos que Moisés permanece durante esses 40 anos no deserto, ocupado, trabalhando, cuidando das ovelhas daquele que é o seu sogro, Jetro. Ele está trabalhando. É interessante notarmos que Moisés agora já está desgastado pelo tempo. Ele carrega no seu coração uma culpa de muitos anos. Ele havia assassinado um homem. Moisés estava agora já esquecido de muita coisa que ele aprendera. Ele já estava agora numa situação bastante declinante. Moisés sabia que tudo que ele fizera no passado agora era algo enterrado. Como ele enterrou o egípcio, ele enterrou o seu passado. Não falava dele. Moisés estava agora com 80 anos de idade. Eu perguntei para você, quantos anos você tem? A maioria aqui tem mais de 40. Moisés, nos seus 40 anos, era alguém vigoroso, era alguém determinado. Mas agora, pelo desgaste do tempo, Moisés não era mais o mesmo. Se você tomasse as duas fotografias, a fotografia de Moisés enquanto egípcio e Moisés agora no deserto como pastor, você ia perceber, talvez você não conseguisse reconhecer, não era a mesma pessoa. Ele havia se transformado e a sua transformação era uma transformação negativa. Ele não era mais o mesmo homem. Moisés estava totalmente diferente, mas há algo que Deus olhou e viu em Moisés. Uma coisa que eu considero que é muito importante, que você não pode esquecer. Quando Deus olhou para Moisés, Deus viu que Moisés estava ocupado, que Moisés estava trabalhando. Com isso eu quero dizer para você, que Deus, quando busca usar alguém, Ele vai sempre usar alguém que está ocupado, fazendo alguma coisa. Deus nunca vai chamar o desocupado. Essa mensagem trata acerca do chamado de Moisés e do meu e do seu chamado. Quando Deus chama alguém, Ele nunca pega aquela pessoa
que não está fazendo nada. Por exemplo, quando Deus chamou Davi, o Senhor disse: eu te tirei de detrás das malhadas, eu te tirei dos currais. Deus chamou Davi enquanto Davi estava ocupado. Quando Deus vai chamar, por exemplo, ele vai chamar a Eliseu, Deus usa Elias e toca no ombro daquele homem e diz: te faço hoje um profeta. Ele estava arando a terra, estava na 12ª junta de bois. Ele estava ocupado, ele estava trabalhando. Quando você vê Jesus chamando Pedro e André, ambos estavam ocupados. Deus está chamando pessoas que estão ocupadas, pessoas que estão trabalhando. Por que Deus chama as pessoas que estão trabalhando? É muito simples. Dificilmente você vai pegar alguém que está fazendo nada e vai tentar fazê-la fazer alguma coisa. Ela vai seguir o mesmo padrão. Ela não fez nada aqui, não fará nada ali. Deus está sempre procurando pessoas que estão disponíveis para fazer alguma coisa. Por isso, nesta noite, prepare o seu coração, porque Deus quer usar pessoas que estão trabalhando, que estão ocupadas. Deus quer que você seja usado por Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu percebo também que o Deus que usa as pessoas que estão ocupadas, Deus também usa coisas disponíveis. Quer ver o exemplo? Você olha no texto de Êxodo, você vai perceber o seguinte: que enquanto Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, diz a Bíblia que apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Aleluia. A sarça é um arbusto seco. A sarça é um arbusto que está queimado pelo sol. É interessante notarmos que naquele lugar desértico não era incomum você ver um arbusto queimar espontaneamente. Pelo sol ardente, uma sarça, um arbusto seco, queima de uma forma natural. Mas aquilo que Moisés viu era algo sobrenatural, porque ele percebeu o seguinte: que a sarça ardia, mas ela não se consumia. Aquele fogo era um fogo sobrenatural. Deus estava trabalhando na sarça, enquanto a sarça estava ardendo, ela não se consumia. Aleluia. Isso tem uma explicação teológica. Nós estamos falando de teofania. Estamos falando que quando Deus se manifesta, Ele usa o que quer, Ele faz como quer, porque Deus é soberano. E Ele se manifestou. O anjo do Senhor apareceu no meio da sarça em fogo. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus estava usando um pequeno arbusto. Deus estava usando aquele vegetal, algo que é um objeto, é inanimado. E eu fico pensando, irmãos, que Deus que usa homens, também usa coisas. Quer ver Deus usando algumas coisas? Por exemplo, depois que Moisés já está no meio do deserto, levando o povo, ou melhor, para chegar ao deserto, ele fica diante do mar vermelho, ele tem que atravessar. Então o Senhor olha para Moisés e diz: Moisés, toma a tua vara e estende-a sobre o mar, e o mar se partirá em dois. Moisés usou uma vara seca. Quando ele tomou aquela vara na autoridade de Deus, a vara no poder do Senhor abriu o mar. Aleluia. Quando Davi foi abater o gigante Golias, ele pegou uma pedra, com aquela pedra ele derrubou o gigante. Uma simples pedra foi usada por Deus para derrubar um homem. Aleluia. Quando Sansão está no meio de uma emboscada, ele vê um pedaço de osso, uma queixada de um jumento, ele pega aquela queixada e com aquele instrumento, com aquele pedaço de osso, ele combate e vence 1000 homens com uma simples queixada. Quer ver como Deus faz? Por exemplo, Deus pega um jumento inteiro, pega a jumenta e fala para Balaão: Balaão, Deus está usando a boca de uma jumenta, como talvez Deus está usando esse jumento aqui para falar com você aí. Aleluia. Estou falando isso para não falar o contrário, porque o jumento hoje aqui sou eu. Aleluia. Deus está falando como quer, Ele usa quem quer, Ele faz como quer. Aleluia. Mas Deus, da sua sabedoria, quando Ele quer usar, irmãos, Ele faz da maneira como somente Deus sabe fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é o Deus que se manifesta na sarça.
Deus usa coisas disponíveis. Aleluia. E é interessante notarmos, irmãos, que quando Deus está falando no meio da sarça, Deus usa a sarça e no meio dela o Senhor diz: Moisés, Moisés. E eu fico admirado em saber que o nosso Deus é o Deus que conhece cada criatura, cada ser humano pelo seu nome. Deus nos chama, mesmo em meio a um deserto, mesmo onde não há ninguém, Deus faz questão de dizer: Moisés, Moisés, para que ele saiba que Deus está falando, não é com o outro, é com o tal Moisés. Deus está falando com ele como está falando contigo. Quando Deus quer usar, quando Deus quer falar, ele usa o homem, usa a mulher, usa a criança. Quando Deus chamou Samuel, disse: Samuel, Samuel. E o menino Samuel ouviu e deu a mesma resposta que o Moisés deu: eis-me aqui. Aleluia. Quer ver outro exemplo? Lá no jardim do Éden, o primeiro homem, Deus chama Adão: Adão, Adão, onde estás? Deus sempre fala duas vezes: Adão, Adão, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Quando Deus está chamando, Ele quer nos chamar a atenção. Ele quer que nós reconheçamos que Ele está falando conosco. Hoje Deus está te chamando pelo teu nome. Aleluia, louvado seja Deus. Eu fico pensando, irmão, Jesus está passando por Jericó. Ele olha para aquela figueira, vê aquele homem, ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele chama o homem pelo nome. Deus está nos chamando pelo nome. Ele quer que nós saibamos que Ele conhece a nós. Ele nos conhece. Aleluia. E eu fico admirado, querida igreja. Sabe por quê? Porque quando Deus está nos chamando pelo nome, é porque Deus quer falar conosco. Deus é aquele que fala no meio da sarça ardente. Aleluia. Mas a resposta é: o que vamos falar, o que vamos dizer quando Deus nos chama pelo nosso nome? É muito simples. Moisés disse: eis-me aqui. No meio daquela sarça, aleluia, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu te conheço. E é interessante que Moisés, ao observar isso, ele disse: quero ver que coisa é essa. E ele vai se aproximando, e quando ele vai se aproximando para ver, entender o que estava acontecendo com a sarça, ele então ouve: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. Aleluia. Tira as sandálias dos teus pés. Aleluia. Deus está dizendo para nós que o lugar onde Ele se manifesta, Ele santifica. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus disse a Moisés que ele tirasse as sandálias ou os sapatos. Não é a primeira vez, nem será a última. Você vai perceber que depois, quando Josué, sucessor de Moisés, vai conquistar Jericó, ele está preocupado, ele não sabe o que vai acontecer. Há uma guerra, há uma muralha intransponível. Ele sabe que ele tem que conquistar a cidade. E então, enquanto ele está em oração, enquanto ele está caminhando, de repente aparece um anjo diante dele. Ele não sabe quem é aquele homem que está com uma espada. Ele não sabe se é a favor dele ou se é contra ele. Abre em Josué a palavra do Senhor no capítulo de número 5, versículo número 15, e você vai encontrar o seguinte: você vai encontrar que naquele momento Josué faz a pergunta: és tu um dos nossos ou um dos deles? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, disse o quê? Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Aleluia. Deus não está sendo repetitivo. Deus está nos ensinando uma lição preciosa, porque os calçados, os sapatos são de fabricação humana. Deus está dizendo o seguinte, que Ele não aceita nada manufaturado. Ele está dizendo que a sua santidade vai se expressar na humanidade do homem. Deus está dizendo: eu quero usar a ti, Moisés. Tira as sandálias dos teus pés, toca o solo com a tua humanidade, põe os teus pés nesse lugar, porque eu quero usar a tua vida. Aleluia. Deus usa vara, Deus usa
pedra, Deus usa a jumenta, mas Deus prefere, aleluia, usar pessoas, usar-nos na nossa humanidade. Deus quer usar a você, jovem. Deus quer usar você, adolescente. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã. Deus quer usar as nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No que Deus quer nos usar? Deus está dizendo para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é santo. Moisés entendeu o recado. Onde Deus está, Ele santifica o lugar. Nós encontramos lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, você conhece bem, mas talvez você não conheça o versículo 16. Vamos ver o que está escrito no 16. Depois de Salomão dizer, e Deus está falando com o seu povo: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então ouvirei dos céus. Deus está dizendo no versículo 16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Deus escolheu uma casa para santificar o seu nome. Por isso que o mesmo Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Deus está dizendo para nós, igreja, que nós temos que guardar nossos pés. Nós temos que ensinar nossos filhos que a casa do Senhor é um lugar de reverência, é um lugar onde nós temos o nosso encontro com Deus. Deus fala conosco, Deus está falando conosco nesta noite, aleluia, está nos dizendo que Ele santifica o lugar no qual Ele está, aleluia. Porém, Deus não está interessado apenas em nossos pés. O Senhor que disse, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Deus está dizendo para nós adiante, mesmo Deus falou do templo, eu santifiquei esta casa, está dizendo para nós também o seguinte: ou não sabeis que o Senhor não habita em templos feitos pela mão dos homens, mas aprove ao Senhor construir o seu próprio templo. Coríntios nos fala, mas vós sois, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. O Senhor está dizendo para nós, na carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo de número 6, versículo 19, ele escreve o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, e que não sois de vós mesmos. Aleluia. Nós não somos de nós mesmos. O nosso corpo está sendo santificado para Deus. Deus quer usar as nossas vidas, aleluia. Deus quer usar a cada um de nós. Isso me chama a atenção. O Senhor, quando chama Moisés no meio da sarça, o Senhor fala o seguinte, capítulo 3, olha o que o Senhor está dizendo. Deus está dizendo o seguinte, no versículo de número 7, e disse o Senhor, tenho visto, aleluia, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores, portanto desci. Deus está dizendo, tenho visto, tenho ouvido, o Senhor diz mais, tenho conhecido, portanto desci. Como é precioso sabermos, irmãos, que o Senhor, Ele tudo sabe, tudo vê, tudo conhece. E o Senhor conhece as nossas aflições. O Senhor disse o seguinte, versículo de número 9, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Aleluia. O Senhor sempre ouvirá o nosso clamor. Mas eu tenho que explicar para a igreja o que o Senhor está chamando de clamor. Porque clamor é brado, clamor é grito. Deus está dizendo para nós que Ele ouve no meio da nossa aflição. Quando nós gritamos, quando nós clamamos, Deus sempre ouvirá. Aleluia.
Louvado seja Deus. Eu me recordo que uma certa vigília, estávamos no meio do monte, os irmãos estavam clamando, estavam buscando a Deus, e a voz ecoava em todo o monte, aquele burburinho, aquelas vozes atravessaram o monte e chegaram às casas, e de repente a polícia apareceu no meio do monte, com a lanterninha, foi se aproximando de nós, e eles perguntaram, quem é o responsável? E eu disse para eles, sou eu. Eles olharam para mim e perguntaram o seguinte, o que vocês estão fazendo? Eu disse, Honori, estamos orando. E depois que eu disse isso, ele disse para mim o seguinte, você não sabe que Deus não é surdo? Vocês não precisam gritar, falem mais baixinho. Vocês podem orar, mas não gritem. Vocês não precisam gritar. Aleluia. E eu disse para ele que iam nos esforçar. Gambare macho. Acontece que, quando nós começamos de novo a nossa oração, daqui a pouco está todo mundo gritando de novo. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque se trata de clamor. Aleluia. Quer ver um exemplo clássico disso? Para quem está acompanhando o futebol japonês, os japoneses são caladinhos, são quietos, mas na arquibancada, quando o time está se classificando, eles começam a gritar, Nippon, Nippon, Nippon. Eles estão gritando, eles estão bradando. Por quê? Não apenas porque eles estão alegres, não é uma alegria efusiva, eles estão incentivando o seu time a ir adiante. E eu entendo uma coisa, quando nós estamos clamando, estamos dizendo que estamos incentivando a igreja a continuar adiante, estamos dizendo que o Senhor está ouvindo a nossa aflição, está ouvindo o nosso clamor. Aleluia. Lá em Neemias 8, versículo de número 9, Neemias 9:9, você vai encontrar o seguinte, o Senhor disse, viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. Aleluia, só pode clamar quem está no meio de uma aflição. Êxodo 14, versículo de número 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Moisés está no aperto entre o mar e as montanhas, entre o deserto. Ele não sabe o que fazer, ele tem a vara na mão. Mas o Senhor disse, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Aleluia. Deus é aquele que está dizendo para nós que nós necessitamos continuar clamando. Por quê? Porque Deus é aquele que ouve o nosso clamor, principalmente quando estamos em tempos de angústia. Segundo Samuel 22, versículo 7, a palavra do Senhor nos fala assim, estando eu em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei, do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Aleluia. Quando nós clamamos, estamos dizendo ao Senhor, Senhor, ouve o nosso clamor. Se eu fosse você, eu começaria a clamar ao Senhor, eu começaria a dizer ao Senhor, Senhor, ouve a minha voz. Aleluia. Outro exemplo claro, Deus está dizendo para nós, que quando nós estamos na doença, nós também devemos clamar ao Senhor. Tem doença na tua casa, está acontecendo alguma coisa, saiba, Salmo 30, versículo 2, está dizendo o seguinte, Senhor meu Deus, aleluia, clamei a ti, e tu me saraste. Aleluia, clamei a ti, ó Senhor, e tu me saraste. O Senhor está dizendo, se nós clamarmos a Ele, Ele bem pode fazer a obra, Ele bem pode nos curar. Aleluia, mas é importante nós entendermos que Deus trabalha no tempo. Se você conhece o Salmo 40, você vai entender o seguinte, que Deus está dizendo, esperei. Há um tempo de espera, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia, o Senhor ouve o nosso clamor, louvado seja o nome de Jesus. Deus disse a Moisés, Moisés, ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi, conheci, portanto desci por causa do clamor do meu povo. E mais adiante, então, Moisés vai ouvir o seguinte, versículo de número 11. Então Moisés disse a Deus, quem
quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Você percebe a fotografia do velho Moisés? Moisés está cansado. Moisés não tem mais o mesmo vigor. Moisés esqueceu tudo que havia aprendido no Egito. Vá no capítulo 4, versículo 10. E você vai ver o velho Moisés dizendo: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Aquele Moisés, instruído da ciência dos egípcios, poderoso em palavras e obras, agora está dizendo: meu vocabulário diminuiu. Sou pesado de boca, pesado de língua. Aquele Moisés que era perito do egípcio, agora tinha dificuldade de expressar-se no idioma de Faraó. Ele está dizendo ao Senhor: Senhor, a minha identidade foi marcada pelas dores. Eu olho e observo o seguinte, que os adolescentes estão vivendo um momento glorioso. É uma bênção que o Senhor está fazendo na vida deles. E eu entendo que durante o tempo de crescimento deles na escola japonesa, a cultura tentou de todas as formas roubar a identidade dos nossos filhos. Eles têm a sua maneira de ser, eles se expressam, mas a maneira japonesa é: todos têm que fazer igual, todos têm que ser igual. O senso coletivo minou deles a capacidade de serem eles mesmos. Moisés, no meio do deserto, já não era mais o mesmo. Mas há uma coisa importante: quando o homem se encontra com Deus, quando o adolescente tem um encontro com Deus, aleluia, Deus restaura a sua identidade. Deus está restaurando os nossos meninos e meninas, dizendo para nós que há um tempo novo para eles, aleluia. Deus está dizendo, e disse o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor, aleluia. Deus está dizendo que Ele está restaurando a tua identidade, aleluia. O Senhor está restaurando. Por quê? Porque Deus quer usar a tua vida, aleluia. Deus quer usar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Moisés ouviu o que o Senhor estava dizendo, e o Senhor disse para ele: Moisés, pare de dizer isso, quem sou eu? Eu quero que você olhe para mim. Quem sou eu? Não. Quem eu sou? Quando o povo perguntar, diga: eu sou o que sou, te enviei. Vamos ficar em pé. Graças a Deus. Aleluia. Deus se revela pelo seu nome. Deus está dizendo, quando Moisés diz: quem sou eu que vá a Faraó? O Senhor diz: então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. Eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Que vou dizer? Naquele momento, em toda a história do Gênesis, quando Deus chama os patriarcas, Deus se mostra de uma forma diferente. Quer ver? Lá em Gênesis capítulo número 15, versículo 1, Deus diz o seguinte para Abraão: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou aquele que te protejo. É interessante que Abraão não cogitou, não perguntou qual é o teu nome. Deus não se manifestou com o seu nome. Deus apenas disse: eu sou o teu escudo. Mais adiante, no capítulo 17, quando de novo Abraão está questionando, Deus diz para Abraão o seguinte: quando ele tinha 90 anos de idade, Deus disse, esperando o seu filho: eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava dizendo para Abraão:
Deus falou para Jacó, Deus falou para Isaac, Deus está dizendo que ele tem um nome. Aleluia. Mas ninguém perguntou pelo seu nome. O Senhor diz para nós, depois quando falou com Israel, o Senhor fala a Isaías o seguinte, Deus está dizendo para nós, vamos ver o que está escrito em Isaías. Deus diz o seguinte, louvado seja o nome do Senhor. Deus diz 43, mas agora assim diz o Senhor, que te criou a Jacó, que te formou a Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Deus nos conhece pelo nosso nome. Ele está dizendo, eu te conheço, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Ele chamou Moisés. Moisés percebeu que havia um ser no meio da sarça que conhecia Moisés no particular. Aleluia. E o Senhor está dizendo para nós, eu te conheço, te chamei pelo teu nome. Agora é necessário que nós conhecemos quem é que nos está enviando, quem é que quer usar nossa vida. Sabe quem é? Ele está dizendo, eu sou o que sou, eu sou aquele que te chamei, eu te conheço pelo teu nome e quero que tu proclames o meu nome às nações. Aleluia. Deus quer nos usar, Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a cada um de nós. Não perca mais tempo, é necessário que nós entendamos, se você tem mais do que 40, saiba, Deus não está esperando que você chegue aos 80, Deus quer usar você hoje. Se você ainda é jovem, Deus quer usar a sua vida. O Senhor está dizendo, deixa Deus te usar, deixe que Deus te use. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui está a grande questão, Deus só usa aquilo que Ele santifica, Deus só usa quem Ele santifica. Portanto, quem é santo, santifique-se mais ainda. Aleluia. É glorioso saber o que Deus quer fazer. Deus quer usar a igreja, Deus quer usar a cada um de nós, mas nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Eu encerro esta mensagem aqui, perguntando, quem quer ser usado por Deus? Aleluia. Eu pergunto, quem quer ser usado pelo Senhor? Aleluia. Deus quer nos usar. Aleluia. Eu faço nesta noite um apelo. Se você quer ser usado por Deus, dê um passo adiante. Se você quer ser usado pelo Senhor, deixe Deus te usar. Aleluia. Deixe que Deus trabalhe no teu ser. Deixe que Deus comunique a você aquilo que somente Deus pode fazer. Deus tem um plano em cada um de nós. Deus tem uma história para cada um de nós. O Senhor quer usar nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer te usar no mercado. Deus quer te usar no caminhão, Deus quer te usar na escola, Deus quer te usar na linha de montagem, Deus quer te usar lá conversando com a tua amiga, Deus quer usar você enquanto você trabalha junto com o teu companheiro de trabalho. Deus quer usar-nos, mas nós precisamos estar disponíveis. Aleluia. Eu fico imaginando e eu desejo muito que o Senhor comece a nos usar, que o Senhor nos fale ao coração. Impõe a tua mão sobre o enfermo e o enfermo será curado. Estamos esperando que Deus use o pastor. Deus usa quem Ele quer. Ele pode usar a tua vida. Deus quer usar você. Aleluia. Eu entendo que não adianta nada eu viver 80 anos da minha vida e nunca me dispor para Deus. Aleluia. Aí de repente, no final da minha existência, eu digo: Senhor, usa a minha vida. Por que não permitir que Deus nos use agora? Enquanto temos vigor, enquanto queremos e podemos ser usados por Deus. Deixe que Deus te use, aleluia. Deixe que Deus trabalhe na sua vida, aleluia. Louvado seja Deus. Existe um lugar de descanso. Aqui não é o nosso descanso. O Senhor está dizendo para nós: quando você chegar na glória, você vai descansar. Mas enquanto você estiver aqui, eu quero usar a sua vida. Aleluia. Deus quer nos usar. Deus quer usar a cada um de nós. Aleluia. Se você quer ser usado por Deus, dê um passo à frente. Venha, ouça o apelo do Senhor. Chegue perto da sarça ardente. Deixe que Deus te use. Aleluia. Estamos aguardando um tempo
uma grande manifestação do Senhor. Aleluia. Ele que dá maná. Aleluia. Deixe que Deus te use. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é nível de entrega, porque santificação é entrega. Quando Moisés viu aquela taça ardendo e o Senhor disse: tira as sandálias dos teus pés, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, quero usar a tua humanidade, quero te usar como você é. Moisés tinha tantas limitações. Aleluia. Você tem as suas limitações. Deus sabe aquilo que você pode, aquilo que você consegue e aquilo que você não pode. Deus sabe. Aleluia. Mas algumas vezes, irmãos, preste bem atenção, porque isso é profético. Muitas vezes Deus tem que tirar da nossa frente aquilo que é o nosso impedimento. Moisés tinha um rebanho. Durante 40 anos ele trabalhou no deserto cuidando de ovelhas. Agora o Senhor está dizendo: Moisés, deixa as ovelhas do teu sogro. Aleluia. E você vai apacentar um povo rebelde. Mas você será o pastor do meu povo no meio do deserto. Moisés teve que deixar muita coisa. Talvez tenhamos que deixar muita coisa, mas vale a pena pagar o preço. Aleluia. Quem quer ser usado por Deus, erga a mão para os céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, aleluia, nos colocamos na tua presença. Senhor, entendemos, ó Deus, que o Senhor usa quem quer, faz como quer. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus eterno, eis aqui, Senhor, homens, mulheres, jovens, adolescentes, meu Pai, estamos pedindo ao Senhor: Senhor, usa as nossas vidas, Senhor, aleluia, envia agora o santificador, envia agora o Espírito Santo, Pai amado, em nome de Jesus, aleluia, estamos clamando, estamos pedindo. Deus, usa as nossas vidas, aleluia. Oh Deus de mistério, Deus da taça ardente, aleluia, usa-nos para a tua glória, aleluia. Eu começo a ver, aleluia, Deus está nos dizendo: é você que eu quero usar, aleluia, é você que eu quero usar, aleluia. Ele manda uma requeixa, aleluia. Deus quer usar a tua vida, aleluia. Deus quer nos usar, aleluia. Uma pedrinha matou o gigante, abre uma vara, abriu o mar. O que Deus pode fazer através de você, se deixar usar pelo Senhor? Deus quer usar a sua vida. Ele quer dar numa requeixa, aleluia, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, derrama sobre nós, derrama agora, vem, e derrama sobre nós o teu poder, em nome de Jesus, o grande eu sou, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Oh meu Deus, usa as nossas vidas, usa-nos para a tua glória. Nós rogamos, Deus Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém, aleluia. Você levantou a sua mão, você se voluntariou. No meio de tanta gente você disse: Senhor, eis-me aqui. No meio de tanta gente você disse: Senhor, eis-me aqui.
Quando Moisés viu a sarça e ouviu o seu nome, disse: eis-me aqui. Ele nem sabia com quem estava falando. Ele apenas disse: eis-me aqui. Coloque-se à disposição de Deus. Foi muito bom que você viesse aqui à frente. Agora lembre-se, você se voluntariou. Você se disponibilizou. Você se colocou à disposição de Deus. Aleluia. Isso quer dizer que o Senhor vai arrancar os entraves da tua vida. Vai te liberar. E você tem que agora se permitir ser usado por Deus. Aleluia. Um aplauso para o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Pode se assentar.